Alguns fundos imobiliários têm boa parte das suas receitas nos chamados contratos atípicos. Será que vale a pena? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar sobre esses contratos que são chamados de atípicos. Qual é a origem desses contratos? Quais são as características, as regras que envolvem esse tipo de contrato? E principalmente, o que você como investidor tem que olhar para saber se aquilo faz sentido para você, se faz sentido para o seu perfil de investidor, para o tipo de relacionamento que você está buscando com a sua carteira, para você poder encaixar isso nessa carteira, ou talvez não encaixar, quem sabe. E claro, se você gosta desse conteúdo que a gente faz aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificações para você ser avisado quando saírem os próximos vídeos. E se você acha que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, não esquece de compartilhar naquele seu grupo de WhatsApp, naquele seu grupo de amigos que podem aprender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos começar entendendo um pouco a história, o que existia antes dos contratos atípicos. Bom, a lei de locações, a lei dos contratos de aluguel, ela é de 1991. Sim, para dar uma perspectiva histórica, a gente está falando de governo Collor, a gente está falando de antes do Plano Real. É essa lei que teve, claro, algumas alterações, mas a base dela ainda é a mesma desde 1991 e que rege todos os contratos de locação. Mas com o tempo foi se vendo que algumas negociações de aluguel, algumas relações não estavam devidamente amparadas pela lei. Por exemplo, a questão da multa. Se você tem um imóvel que você já alugou, ou que você aluga, ou se você é inquilino, ou já foi inquilino, provavelmente já deve ter estudado que a multa máxima, no caso do inquilino querer cancelar o contrato, é de no máximo 3 meses do aluguel. Mas vamos pensar uma situação. Vamos pensar, por exemplo, numa empresa que está alugando um galpão. Mas ela precisa que esse galpão sofra algumas adaptações. Por exemplo, uma empresa de alimentos e precisa que o galpão tenha uma área refrigerada. Então, isso é uma mudança a ser feita. Agora, olha o problema se estabelece a multa de 3 meses. O proprietário não vai querer pagar essa mudança, essa modificação, porque eventualmente ela pode ser muito cara de ser feita e o proprietário vai ficar receoso de dizer, poxa, mas daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano, você inquilino resolve sair, vai me pagar 3 meses de multa, não me compensou nem a benfeitoria que eu fiz, que eventualmente o próximo inquilino não pode nem querer e eu tenho que desfazer isso tudo. Mas por outro lado, a empresa também locatária, que é interessada nisso, também ela não quer fazer essa benfeitoria, porque ela fica pensando, ok, eu faço essa benfeitoria, mas daqui a pouco o contrato acaba e todo o dinheiro que eu gastei ali, se eu quiser sair daquele imóvel e ir para outro, eu não consigo levar essa benfeitoria, ela é permanente, então não vale a pena para mim fazer. Então, olha como tem uma situação relativamente simples, relativamente corriqueira, mas que a lei, ao estabelecer essa regra de 3 meses de multa, acaba impedindo essas e várias outras negociações. E foi por causa disso que surgiu a ideia, então, dos contratos atípicos. Para falar dos contratos atípicos, eu quero deixar muito claro que essa nomenclatura ela não é oficial, não existe na lei algo escrito contratos atípicos ou qualquer coisa parecida. Não, isso é um termo de mercado, um termo que acabou se consolidando, mas que ele não tem terminologia própria. Inclusive, algumas pessoas são até contrárias a essa nomenclatura porque dizem que ele não é atípico, ele está tipificado em lei. Então, só para deixar claro isso, eu vou usar a terminologia porque é como o mercado tradicionalmente conhece, mas ela não é formal. As discussões sobre as mudanças na lei de locações começaram em 2009, na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado, todo aquele trâmite, e se tornou então uma lei em 2012. Para dar o contexto, 2012 a gente está falando então em meados do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Então já estamos falando aí, na verdade, 10 anos arredondando. Essa lei, a 12.744, não é uma lei longa, complexa, cheia de regras, não. Ela apenas criou um artigo dentro da lei de locações que já existia, o artigo 54A, que é através dele que se estabeleceu
todo o conjunto de regras, todo o amparo legal para os contratos chamados atípicos. Agora vamos dar uma olhada nas regras dos contratos atípicos. Em primeiro lugar, não é qualquer contrato de locação que pode ser classificado e seguir as regras dos contratos atípicos. Não, esses contratos eles têm uma origem muito definida. Eles só podem ser classificados como atípico se eles vierem de certos processos de negociação. O primeiro tipo é o Build to Suit, também chamado de BTS. Como o próprio nome diz, Build to Suit significa que o imóvel está sendo construído para atender às demandas daquela empresa. Isso é muito comum no ramo industrial ou logístico, porque algumas empresas têm sim demandas muito específicas. Por exemplo, como a gente falou antes, sobre refrigeração, ter áreas refrigeradas. E dependendo da especificação, isso não é fácil. Porque você tem que fazer ajustes no encanamento para evitar que a água congele dentro dos canos quando está passando numa área refrigerada. Eventualmente, até o piso tem que passar por algumas adaptações para ser preparado para aguentar certas temperaturas. A gente também tem empresas que, por exemplo, têm cargas que são deslocadas por pequenos robôs e eles não aceitam grandes desníveis no próprio piso. Então, o piso tem que ser nivelado a laser. Ou então, por exemplo, uma empresa de logística, ela pode querer que os caminhões cheguem por um lado e saiam, os caminhões que estão levando a carga embora, saiam por outro, que é o chamado cross-docking. Então, não é todo galpão que tem essa especificação, então a empresa ela pode contratar esse aluguel para que o imóvel seja construído, eventualmente até o terreno ser comprado na localidade que ela quer e o terreno ser terraplanado, feita qualquer adaptação e o imóvel ser construído para essa demanda. Esse é o tipo de contrato que a gente chama de Build to Suit. Existe um tipo de Build to Suit que a gente quase nunca vê no mercado de fundos imobiliários, a gente vê muito raramente, que não é que o imóvel foi totalmente construído do zero para a empresa, mas era um galpão, por exemplo, que já existia e que passou por uma reforma severa. Isso também é considerado contrato atípico. Não tem um nome, algumas pessoas dizem que é Build to Suit, outros não têm um nome, diz que é um imóvel que foi muito reformado, muito alterado para as demandas do inquilino. Geralmente eu vejo pessoas usando o termo Build to Suit, então eu também vou seguir esse padrão de mercado. Mas só para deixar claro que o Build to Suit pode ser um imóvel construído ou fortemente reformado para atender a demanda do inquilino. E o contrato também pode ser negociado de maneira atípica se o imóvel foi adquirido para atender a demanda do inquilino. Então, por exemplo, uma indústria precisa de um galpão na cidade do Rio de Janeiro, XYZ, perto da estrada tal, etc. Às vezes até se encontra um imóvel, mas por N motivos a empresa não quer gastar o dinheiro para comprar, ela não quer desembolsar, ela não quer se descapitalizar. Então ela pode, por exemplo, pedir a alguém que compre aquele imóvel, como por exemplo um fundo imobiliário, que vai comprar aquele imóvel e alugar para ela. Isso também gera um contrato atípico, apesar de ser bastante raro, mas sim, também é possível um contrato atípico ter essa origem. Mas existe um tipo dentro dessa classificação do imóvel comprado para atender a necessidade da empresa, que esse sim é muito comum, que é o chamado Sale and Leaseback. Em alguns relatórios gerenciais a gente às vezes vê abreviado como SLB, Sale and Leaseback. O que é isso? O imóvel a ser comprado pelo fundo imobiliário é da própria empresa que se tornará inquilina naquele momento. Então, por exemplo, como nós já tivemos, o Grupo Pão de Açúcar recentemente vendeu várias das suas lojas para alguns fundos imobiliários e se tornou inquilino. Continua ocupando, não mudou nada na prática, a loja continua absolutamente igual, só que o Grupo Pão de Açúcar, ao invés de ser agora o dono, ele passa a ser o inquilino. A gente teve muitos fundos criados lá em 2010, 11, 12, 13, nesse tipo de modelo, por exemplo, de agências bancárias. Um banco, uma instituição financeira que é dona de várias agências, dona de vários prédios, vende para um fundo imobiliário e se torna inquilina. E daqui pode surgir a pergunta, por que uma empresa iria se desfazer de um patrimônio, vender um patrimônio e se tornar inquilina? Isso tem vários motivos. Por exemplo, uma empresa que tem dívidas. Ela pode, então, pegar esse dinheiro,
quitar essas dívidas e ficar só pagando aluguel, que muito provavelmente vai ser muito mais barato do que as dívidas que ela está pagando. Ou então a empresa ela pode, com o dinheiro na mão, reinvestir no próprio negócio, por exemplo, comprar mais equipamentos, aplicar no seu negócio, no seu capital de giro e tirar um lucro tal que permite a ela pagar o aluguel e ainda sobrar. Então, você pode ter isso ou para melhorar o balanço ou simplesmente para poder melhorar o giro da empresa. Muitas vezes vai fazer sentido para a empresa. É uma questão de balancear a taxa de juros dos empréstimos que ela já tem ou a margem de lucro da operação dela com o custo desse aluguel. Agora que a gente já entendeu de onde os contratos atípicos vêm, quais são os tipos de negociação que podem gerar um contrato atípico, vamos entender então as regras, o que diferencia então esses contratos chamados típicos, os tradicionais, desses atípicos. A primeira diferença tem a ver com a revisional. Todo contrato de locação típico permite que, passados 3 anos da sua assinatura ou da sua renovação ou da última renegociação do contrato de aluguel, tenha o seu valor de pagamento mensal revisto na justiça para poder se alinhar aos preços de mercado. Não que sempre tenha que ir na justiça, mas quando está chegando ali perto do prazo de 3 anos, é muito comum, por exemplo, um inquilino sentar com o proprietário do imóvel e falar, olha, eu acho que esse aluguel está caro, eu acho que ele não faz sentido para os preços de mercado hoje, então vamos renegociar. E aí, claro, já tem ali uma ameaça implícita de que, olha, se a gente não renegociar aqui, a gente vai para a justiça, um perito vai ver quais são os valores atualmente praticados, qual é o valor justo, e é esse valor que vai valer. De repente, se a gente sentar e conversar, a gente não precisa ir para a justiça. Ou pelo lado contrário também. O proprietário do imóvel pode chegar para o inquilino e falar, olha, esse aluguel que você está pagando, ele está barato, atualmente no mercado está se praticando um valor bem mais alto, vamos renegociar, etc. Porque você sabe que se a gente não renegociar aqui de boa, eu posso ir para a justiça para solicitar um aumento e vai sair mais caro para todo mundo. Esse é o direito de revisional. Mas um contrato atípico tem um dispositivo onde os lados, o locador e o locatário, podem abrir mão desse direito de revisional. Então o contrato de começo a fim, não importa quantos anos seja esse fim, seja um contrato de 10 anos que seja, nenhum dos dois pode ir na justiça para poder pleitear um aumento ou uma redução. Isso dá uma previsibilidade a mais para o contrato de locação, porque não corre o risco de um processo na justiça que mude esse valor, seja para menos, seja para mais. A segunda diferença tem a ver com a multa. Assim como eu mencionei no começo do vídeo, o contrato de locação típico tem como multa máxima 3 meses do valor do aluguel. Já um contrato atípico, não. Os lados podem negociar uma multa maior, que pode ser até o total dos aluguéis que faltam no contrato. Então pode ser um contrato de 10 anos, se com 5 anos o inquilino quiser sair, o contrato pode estabelecer que ele vai ter que pagar, então, agora à vista, os próximos 5 anos que faltam. Isso pode ser estabelecido, não é que obrigatoriamente será assim, e isso é muito importante esclarecer. O contrato atípico, ele pode ter uma multa mais alta e ele pode não ter revisional. Tudo isso é negociado. Essas são as regras que a lei estabelece. É possível de se negociar a não existência de revisional e é possível se negociar uma multa mais alta, que pode ser do total do prazo. A gente vê casos, às vezes, de que a multa, apesar de ser mais alta, como, por exemplo, 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, não é o total do contrato até o seu vencimento. Tudo isso pode ser negociado desta maneira. Agora existem mais 2 características que a gente costuma ver no contrato de locação, que não chega a ser uma mudança do típico para o atípico, mas aquilo que geralmente é mais praticado no mercado. Uma das diferenças é o prazo. Tradicionalmente, um prazo de um contrato atípico é mais longo que um contrato típico. Não que a lei estabeleça que é mais longo ou que pode ser mais longo, não. Os prazos são os mesmos, mas tradicionalmente a gente vê os contratos de locação sendo negociados por prazos mais longos quando eles são atípicos. Então a gente vê contratos de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos,
mais frequentemente na modalidade atípica do que típica, que tendem a ter prazos menores, como 5 anos, um pouco mais, um pouco menos. Não costuma sair muito disso um contrato típico, diferente do atípico, que pode ser bem mais longo. E também o índice de correção. A lei não estabelece qual índice de correção tem que ser usado num contrato de locação. Tradicionalmente usa-se o IGPM, mas isso é livremente convencionado entre as partes. Eu mesmo já, por N motivos, negociei um contrato de locação de que, ao invés de ser por IGPM, eu propus que fosse INPC, e o proprietário aceitou e assim ficou valendo. Isso não é nada anormal. É incomum, sim, mas não é anormal. Agora, é tradicional que contratos típicos sejam pelo IGPM e contratos atípicos sejam pelo IPCA. Não é uma regra, a gente pode ver um contrato atípico por IGPM, ou por INPC, ou INCC, etc. Mas tradicionalmente é isso que a gente vê por aí. E agora vem a pergunta: os fundos que têm boa parte da sua receita em contratos atípicos valem a pena? Bem, eu acredito que qualquer fundo imobiliário pode se encaixar em qualquer perfil. O que não faz sentido é você ter todo o seu investimento, toda a sua carteira concentrada num único tipo de fundo ou num único tipo de contrato. Porque tudo tem vantagens e desvantagens. Num mercado, por exemplo, de baixa, que está com muita vacância, que os inquilinos estão com mais poder de definir preço, que os proprietários estão brigando para ofertar suas áreas vagas para o inquilino, claro que o contrato atípico traz uma proteção, porque você tem um contrato amarrado, geralmente com uma multa mais longa, geralmente sem direito a revisional, então o inquilino não pode aparecer e querer entrar na justiça, querer discutir, querer renegociar, porque o contrato já está mais amarrado. Agora, da mesma forma vale para o outro lado. Num mercado de alta, em que os inquilinos estão se debatendo, se degladiando para conseguir uma área vaga onde tem demanda e os proprietários estão subindo o aluguel e demandando aluguéis cada vez maiores e tendo contratos sendo fechados a preços cada vez maiores, o contrato atípico tende a ficar para trás, porque ele não vai poder exercer essa pressão sobre o inquilino, de falar, olha, a gente vai renegociar o valor e vai renegociar para cima, porque você sabe que é assim que está o mercado. Não, ele também fica mais amarrado. É mais previsível? Sem dúvida que é, mas ele fica, então, não sujeito a esse vai e vem do mercado, seja para mais ou seja para menos. O ponto principal, na minha opinião, é a gente entender. É você olhar o relatório gerencial, entender o tipo de contrato, se é típico, se é atípico. Se for atípico, observar quanto que é a multa, quão atípica é essa multa, quão alongado é o prazo, principalmente o prazo do contrato. Isso aqui é muito importante. Por quê? Terminado o prazo do contrato atípico, ele, ao ser renovado, se for renovado, se o inquilino quiser renovar, etc., será em formato típico. Então, ele se torna um contrato normal. Ele é renovado de maneira típica. E com outros valores. Podem ser maiores, podem ser menores. Vai ficar de acordo com o que está sendo negociado no mercado, o que o fundo imobiliário e o inquilino vão negociar ali, a capacidade de negociação, o fundo ter ou não a visão de que ele pode alugar aquele imóvel para outro inquilino com mais facilidade ou mais dificuldade para aceitar ou não uma pressão para uma redução de aluguel. Então, é principalmente entender, principalmente se estiver perto do final do prazo do contrato atípico, porque ali a gente muitas vezes tem uma mudança. A gente já viu vários fundos imobiliários que tiveram redução importante do seu contrato de aluguel quando foi renovado de atípico para típico. Não é uma regra, já tivemos casos ao contrário, mas é sempre um momento muito delicado. E você, se é cotista ou pretende ser cotista de um fundo desses, precisa estar ciente desse prazo e dessas negociações. E aí, o que você achou? Você gostou desse curso rápido sobre contratos atípicos? Se gostou, claro, dá o likezinho aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, Nod, eu já conhecia sobre isso, então não, Nod, poxa, eu não sabia sobre essa questão. Coloca aqui embaixo alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa que foi novidade. E claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para poder ser notificado dos próximos vídeos.
compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza de que tem muita coisa aqui que eles não sabem. E eu vou deixar 2 videozinhos aqui do lado para que você possa seguir com seus estudos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!